O assunto dessa semana para os grupos nas casas é a imutabilidade de Deus. Ou, falando num português mais simples, Deus nunca muda. Quando nós falamos que Deus é imutável, o que a gente quer dizer, o que se quer dizer com isso, por exemplo, é que a natureza de Deus não muda, sua essência não muda, o seu caráter não muda, o seu propósito ou propósitos nunca mudam, a sua palavra não muda. E os textos que foram sugeridos para leitura, que estão no card que acompanha o vídeo, eles vão mostrar exatamente isso. Por exemplo, o primeiro texto, que é Isaías 41:4, e eu gosto de ler como ele está na NVI, porque fica mais claro a parte final do texto, ele começa com uma pergunta e diz: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? E a resposta é: eu, Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Ou seja, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o início e o fim de tudo. E por mais que o mundo despreze a Deus, não reconheça, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus até o fim. Às vezes se ouve de pessoas, especialmente aqueles que contestam a Bíblia como verdade, expressões se referindo às diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento e dizem assim: o Deus do Antigo Testamento. Como se o Novo Testamento apresentasse um Deus diferente, mas não é assim. O segundo texto citado no card para a nossa leitura, que é Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, um texto do Novo Testamento. O mesmo do anterior, de Isaías, que está lá no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, o Verbo eterno, que criou todas as coisas, que se humilhou, que se fez carne, ele não mudou na sua essência e no seu caráter. Ele, que é a expressão exata de Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, normalmente esse tipo de afirmação sobre um Deus supostamente diferente no Antigo e no Novo Testamento, ele está ligado à questão do juízo, que aparenta ser mais rigoroso no Antigo Testamento. E se nós acolhemos afirmações como essa, que vem um Deus diferente lá e cá, ou no Antigo e no Novo Testamento, nós começamos a tolerar, às vezes, posturas e procedimentos que não agradam a Deus, esquecendo que o Pai entregou ao Filho todo o julgamento, que acontecerá no futuro, como está lá em João 5:22 e 23. No Antigo Testamento, nós vemos um juízo anunciado por Deus, e no Novo Testamento nós vemos esse juízo se consumando em Jesus na cruz. Mas as advertências e o anúncio de um juízo final que estavam já no Antigo Testamento e no Novo continuam as mesmas. E um dia essa palavra se cumprirá contra todo aquele que rejeitou o Filho. E ao mesmo tempo, o Deus que é pleno de justiça e de amor receberá como justos ou como justificados todos os que creram, que confiaram e que vivem pela fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, se um dia nós ouvirmos uma frase como essa, e isso gerar alguma dúvida em nós, não precisa ficar com dúvida. Nós podemos ter a certeza de que não há mudança nenhuma na pessoa de Deus, no seu propósito ou na sua palavra. As circunstâncias não afetam o Senhor. Os conceitos desse mundo não alteram quem Ele é. E para entendermos melhor, a gente precisa olhar esse texto de Hebreus 13:8, que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e a aplicação disso para a nossa vida dentro do contexto do capítulo 13 de Hebreus. O versículo anterior, que é o versículo 7, Hebreus 13:7, o autor de Hebreus nos diz para nós olharmos atentamente, com atenção, para o fim da vida daqueles homens que são guias, líderes, exemplo para nós, e que permaneceram no caminho do Senhor até o fim. E o versículo 9, o versículo seguinte, ele acrescenta que nós também devemos agir como esses irmãos, e não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina que nos tire do caminho do Senhor. O resultado é chegar ao mesmo fim como aqueles chegaram, que são modelo, que são exemplo para nós. Mas o motivo, a razão que nós temos para ter essa certeza de que se nós fizermos como eles fizeram, nós vamos chegar no mesmo lugar, é aquilo que está entre os dois versículos. O versículo 8, que nós falamos agora há pouco. Jesus é o mesmo. Essa é a razão.
Ele nunca muda, nem a sua palavra. Logo, se nós andarmos com Ele, se nós andarmos pelo caminho do Senhor, nós sabemos que vamos chegar na casa do Pai para sempre com Ele, porque foi Jesus que prometeu isso. Outro texto citado no card e que fala também da imutabilidade de Deus, e eu fiz questão de misturar aí texto do Antigo e do Novo Testamento para ver que é o mesmo Deus em toda a palavra, um só Deus, um só propósito, Ele nunca muda, é imutável. Mas esse texto de Isaías, agora no capítulo 46, 9 a 11, diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz esse plano, também o executarei. Então, vocês veem que esse texto fala do cumprimento do propósito, da vontade de Deus, porque Ele leva até o fim tudo aquilo que Ele planejou. Ele cumpre aquilo que Ele falou e que Ele deseja, que é o seu propósito. Se Ele disse alguma coisa, Ele vai cumprir. Se Ele planejou, Ele vai executar o que Ele planejou. Agora, aqui é um ponto que nós precisamos responder também a outro tipo de questionamento que às vezes surge. Porque a Bíblia fala de momentos em que Deus ia fazer algo, anunciou que iria fazer algo, mas depois mudou e acabou fazendo uma coisa diferente. Por exemplo, em alguns lugares da palavra, Deus anuncia que vai destruir uma cidade ou vai trazer juízo sobre um povo, mas depois volta atrás e não faz isso. Um exemplo claro disso é o exemplo de Nínive. Ou então aquilo que Jesus disse lá a respeito de Cafarnaum, e comparando Cafarnaum com Sodoma, e um possível desfecho diferente para Sodoma se os moradores de Sodoma tivessem visto os milagres daquilo que foi feito lá em Cafarnaum. E assim outros tantos exemplos como esse. Afinal, será que aqui nós temos uma exceção à imutabilidade de Deus? Não, claro que não. Quando Deus muda algo que Ele havia anunciado que iria fazer, Ele faz isso por causa da mudança do homem. Deus quer guiar o homem segundo a sua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. E Ele faz muitas promessas de bênçãos para quem quiser andar dessa forma, segundo a sua vontade. Mas se a pessoa, se o homem ou a mulher quiserem andar de forma independente, pelo seu próprio caminho, que é cheio de buracos, né? O nosso caminho é imperfeito, diferente do caminho de Deus, as bênçãos não virão. Pelo contrário, os problemas sim é que virão. Mas foi o homem que mudou e não Deus. O homem independente que escolheu andar longe da vontade de Deus vai colher os frutos da sua escolha. Da mesma forma, aquela pessoa que estava caminhando nas trevas, que estava indo para a condenação eterna, ao ouvir o chamado de Deus, se ela se arrepende, se ela crê, ela passa da morte para a vida, o que está lá em João 5, para uma vida eterna. Não é só uma vida melhor nesse mundo, é vida eterna, vida verdadeira. Mas, da mesma forma que o outro exemplo, só que aqui no sentido oposto, mais uma vez a mudança foi do homem, que nesse caso entrou no caminho, na vontade de Deus. E em ambos os casos, e aí está a prova da imutabilidade de Deus, da sua palavra, dos seus propósitos, em ambos os casos, Deus avisa antes, tanto alertando aquele que está andando no caminho que pode se perder, quanto no chamado ao arrependimento. Essa linha, esse caminho de Deus, por onde Deus anda e por onde Ele nos chama para andar junto com Ele, e por onde Ele faz a sua obra, onde Ele cumpre a sua vontade, essa linha, esse caminho nunca se altera, porque Deus nunca muda, é imutável. Nós é que entramos ou saímos desse caminho. E nesse ponto vem o último texto indicado para a leitura no card, que é 2 Timóteo 2, 11 a 13, que diz o seguinte: fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós poderíamos dizer que ele de maneira nenhuma pode mudar o que ele é, a sua essência. Agora, esse versículo, irmãos, essa afirmação que Paulo faz a Timóteo, já no fim da sua vida, e dentro de outras tantas coisas que ele fala para esse filho, esse discípulo amado dele, essa afirmação de Paulo nos traz ao mesmo tempo temor e segurança. Temor, porque nós não devemos agir contrariamente ao que Deus quer, aquilo que ele se propôs, a sua palavra, porque ele nunca vai mudar ou moldar a sua palavra ou a sua vontade segundo os nossos desejos, os nossos pecados, os nossos propósitos, a nossa vontade. Paulo chega a dizer que se nós o negamos, ou seja, se nós não queremos fazer o que ele quer, ele também nos negará. Ele não muda nesse sentido. Mas também é segurança, porque mesmo que sejamos imperfeitos, se queremos fazer a sua vontade, se nos decidimos e começamos a andar assim, o Senhor se encarrega de nos trazer para perto dele, de nos cuidar, de nos limpar. E se caímos, ele nos levanta, se nos arrependemos. Ele nos aperfeiçoa, às vezes, talvez por meio de disciplina, e acima de tudo ele nos dá poder para viver como ele quer que nós vivamos, segundo a sua vontade. Ele permanece fiel, ele não muda, independentemente do que nós somos ou fazemos. E essa é a nossa segurança. Amados, que esse atributo do nosso amado Deus seja motivo de nós buscarmos andar mais perto dele, especialmente nesses dias de tanta escuridão no mundo. O mundo que nós vivemos rejeita Deus cada vez mais. A palavra diz que seria assim, nós estamos vendo isso acontecer aos nossos olhos, mas nós, ao contrário, devemos nos apegar ao Senhor. Nós devemos buscar mais a sua palavra, nós devemos crer nessa palavra que é imutável, porque Deus é imutável. E por mais que venham ventos de doutrina daqui e dali, dizendo o contrário do que nós lemos na palavra, nós vamos ficar firmados na sua palavra, no Senhor. Porque foi Ele que prometeu e Ele vai cumprir. E uma das coisas que Ele vai cumprir é que Ele vai vir buscar a sua igreja. E esse dia está muito próximo. Ele vai vir nos buscar para estar com Ele, para vivermos com Ele para sempre. Num ambiente, na casa do Pai, que não tem mudança nenhuma, que não sofre com mudança nenhuma, que não tem problema com clima, com tempestade, com lutas, com inimigo, com Satanás, com nada. Isso é o que nos espera pela frente. Esse Deus que é imutável prometeu isso e Ele vai fazer isso. Que o Senhor possa encher de fé o nosso coração, de coragem para andar nesses dias segundo a sua palavra, de enfrentar tudo aquilo que é contrário à palavra, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Queria abençoar os irmãos nessa semana. Meditem nos textos que nós indicamos, naquilo que nós falamos aqui, compartilhem com os irmãos, orem uns pelos outros nos grupos ou um com o outro quando se encontrarem e que o Senhor encha o coração de vocês de fé nesses dias, porque a vinda dele está próxima. Amém.